Pois é, meus queridos, a situação do ministro Alexandre de Moraes acaba de elevar a níveis estratosféricos, para não falar outra coisa. Tem fontes aí revelando que ainda nesta semana o nome dele pode ser incluído na lista vermelha da Interpol. Dá para acreditar? Pois é. E se isso acontecer, bom, aí pode dar adeus, porque já imaginou? Ele viaja para um país aí que tem tratado com os Estados Unidos e pode sair de lá preso direto para o Chilindró nos Estados Unidos, né? E lá é cadeia mesmo. Você pega 10 anos, são 10 anos em cana, não é Brasil, que o sujeito pega 400 anos e fica aí de boa, né? Então, estamos diante de algo realmente sem precedentes. Além de ser considerado pelos Estados Unidos, pela maior democracia do mundo, um violador de direitos humanos, algo gravíssimo, tá? Mais grave talvez do que qualquer outro crime, você violar direitos humanos básicos, né? Ele poderá ser incluído na lista vermelha da Interpol e ser procurado internacionalmente. Ele vai ser um prisioneiro no Brasil, não poderá deixar o Brasil, porque senão pode ser preso aí em qualquer outro país, se isso for concretizado, tá? Então, aqui no Brasil ele não pode ser extraditado, né? Brasileiro nato ele não pode ser extraditado, mas fora do Brasil é outra história. Se ele for, sei lá, para a Europa, para qualquer país que tenha tratado com os Estados Unidos, né, ele pode sim ser preso pela Interpol e levado direto para uma prisão norte-americana, tá? Isso não é impossível de acontecer se tudo que veicula-se aí for concretizado, né? Mas o fato é que a situação escalou a níveis estratosféricos e não vai acabar em pizza como muita gente aí espera, acha e parece que alguns até torcem para isso, né? Lamentavelmente, né, isso não vai acontecer, tá? Enfim, falando em arbitrariedades, falando em tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba de admitir pela primeira vez que houve um erro, que, sei lá, foi induzido ao erro, não sei, né, mas que documentos ali que não eram para estar no processo foram apresentados pela PGR e que, portanto, esse processo envolvendo o general Walter Braga Neto, por exemplo, deve ser anulado, né? Vamos acompanhar, olha só. Isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 103 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. Então não consta nos autos essa prova citada do IPJ 2263992/2025 não consta nesses autos. Não consta nos autos e, portanto, não poderia ter sido usado durante o processo. Mas foi usado e, bom, se a coisa caminhar como deve encaminhar, o processo contra o general Braga Neto e outros envolvidos ali, no mesmo núcleo que ele está inserido, deve ser anulado, né? E talvez a partir daí a gente tenha um ponto em que os outros também sejam. Afinal de contas, por muito menos, acabaram com a Lava Jato, né? Falha processual. Foi o que livrou o Lula da cadeia, foi o que ensejou a derrubada, a debandada, digamos assim, de tudo o que aconteceu contra o Lula. De volta à cena do crime, né? Todo mundo se lembra. E agora nós temos, inclusive, o autor dessa famosa frase ali, junto, né? De volta à cena do crime. Então, fazendo um paralelo com Lula, onde a famosa lei do CEP, iniciada pelo ministro Fachin, né, indicado pela Dilma, se não me engano, promoveu aí a volta à cena do crime, né? Olha, os crimes aconteceram, dinheiro foi devolvido, dezenas e dezenas e dezenas de delações premiadas incriminavam o Lula, haviam provas sobradas contra ele, né? O ministro Gebran Neto disse isso à época do TRF4, né? E tudo isso foi anulado por uma falha processual. Não, tinha que ser processado em Brasília, não em Curitiba. Falha processual. Bom, estamos diante de uma falha processual.
e dita e explanada agora pelo ministro Alexandre de Moraes, saiu da boca dele, ao vivaço. Então, ele está envolvido nisso, porque acolheu as provas e isso foi usado no processo. Ele é o juiz, é o relator, né? Aliás, ele é tudo, é vítima, é acusador, é tudo, né? E o PGR, quem detém ação penal pública é o PGR, mandou e usou essa prova, né? Que não podia ter sido usado porque a defesa não teve acesso aos autos, foi notificado depois, enfim, isso está admitido, falha processual, o julgamento deve ser anulado, todo o processo deve ser anulado, e a partir disso talvez a gente tenha aí um ponto onde possa ser usado para anular todo o restante também. Não sei, mas é uma possibilidade, né? Espero aí que os nossos parlamentares, a defesa dos réus, né, do presidente Bolsonaro, possam utilizar isso aí. E quem sabe, né? Na política é assim, pessoal. Uma hora pende para um lado, outra hora pende para o outro. Eu lembro a todos que até poucos anos atrás, pouquíssimos anos, o Lula estava na cadeia. E a gente achou que a esquerda tinha acabado, que o PT nunca mais ia voltar ao poder. E hoje estão aí, ó, de volta à cena do crime, inclusive com o autor dessa frase, o Alckmin. Então, o que impede de, no ano que vem, a gente ter a direita novamente no poder? O próprio Bolsonaro no poder? As coisas mudam, sobretudo na política e sobretudo aqui no Brasil, não é? Então isso pode acontecer, eu acredito que vai acontecer, sobretudo porque nunca houve e nunca haverá mal que dure para sempre. Essa é a questão. E falando em arbitrariedade, em coisas erradas que aconteceram, eu nunca achei que fosse ver isso, mas a assessoria de imprensa do regime está admitindo que houve arbitrariedade, que houve erro em manter o presidente Bolsonaro preso. Olha só, né? Vamos acompanhar aqui. Isso aqui é interessantíssimo. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligado àquela condenação. Bom, ele continua explanando e tal, né? Eu quero me ater aqui o seguinte, o assessor de imprensa do regime, o que foi uma surpresa, explanou a prisão arbitrária do presidente Bolsonaro, sem denúncia, né? O inquérito não foi para frente, ele não foi citado, não foi incluído na acusação. E aí, ele expõe realmente que há essa arbitrariedade, mas a preocupação dele não é com a prisão arbitrária e autoritária de Bolsonaro. A preocupação dele é que essa arbitrariedade manche a imagem da justiça e possa ser usada pela oposição, pela direita, para fragilizar toda essa farsa. Vocês estão entendendo? A preocupação dele é essa. Vocês estão dando munição para os caras, né, provarem e mostrarem que vocês estão indo longe demais, né? Então vamos maneirar, solta o Bolsonaro, ele já foi condenado mesmo, daqui a pouco ele pode ser preso. Então essa é a preocupação do sujeito. Mas pelo menos até a assessoria de imprensa do regime não consegue mais passar pano para tanta arbitrariedade, né? Olha, quem diria que um dia a gente fosse algo desse tipo, né? Enfim, vamos aguardar aí que talvez essa semana a gente tenha boas surpresas, digamos assim. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.